Fala aí, galera, beleza? Hoje vamos aprender um tema que é muito importante para quem trabalha na área de analista de suporte. É saber diferenciar o que é um erro, o que é um defeito e o que é uma falha. Vou trazer para vocês vários exemplos e vamos explorar isso na prática. Então, eu vou trazer para vocês nesse vídeo alguns exemplos e você vai me dizer se isso que eu estou te apresentando é um erro, é um defeito ou é uma falha. Esse aqui, por exemplo, se eu colocar um preço lá de um produto de R$ 100, eu vou levar dois itens dele e vou pegar um desconto de 5% lá com o meu vendedor. Se eu clicar em orçamento, olha só, o sistema está me gerando R$ 210. Gente, você sabe que se a gente fizer esse cálculo na calculadora, isso não vai bater, né? Na verdade, eu estou levando aqui, ó, R$ 200 de produto, mas eu estou pegando um desconto e ele está me dando 210. Isso não existe. Então, isso é um erro de sistema, é uma falha ou é um defeito. Essa segunda situação, a mesma tela, mas se eu colocar lá, quero levar um produto de 400 e 10% de desconto. Quando eu clico em orçamento, opa, ele está me trazendo uma tela ali. Essa página diz erro, diretório, bababá. Isso é um erro, é uma falha ou é um defeito? O que você acha? E o último exemplo que eu estou trazendo é um RP que eu criei por um vídeo que eu fiz sobre RP na visão do suporte, né? E eu acabei criando uns relatórios aqui para a gente trazer para esse vídeo. Então, se eu clicar aqui na aba relatórios e trazer o relatório de vendas, ó, ele está trazendo cliente, data da compra, quantidade e preço. Beleza. Se eu pegar o relatório de pessoas, está me trazendo, né, as pessoas, cliente, fornecedor, funcionário, tranquilo. Se eu trazer aqui o relatório de compras, opa, na coluna fornecedor, ele está me trazendo uma data, mas era para estar trazendo o fornecedor, né? E na coluna quantidade tem nome aqui em vez de números. Então, isso aqui é um erro, é uma falha ou é um defeito. Se eu clicar em movimentação de estoque, ó, ele não está criando um relatório, não está trazendo os resultados para mim. Isso está estranho. No relatório de títulos a receber, por exemplo, ó, se eu filtrar por crediário, ele está me trazendo, né, somente as formas de pagamento em crediário. E parece que nesse relatório aqui está dizendo que esses itens aqui são títulos que estão em abertos, né? Eles não foram pagos. Se eu tentar filtrar por ele, ó, ele não está trazendo para mim. Então, isso aqui é um erro, é uma falha ou é um defeito. Então, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, galera, antes de nós falarmos sobre o que é o erro, o que é defeito, o que é bug, o que é falha, a gente tem que entender sobre como funciona o fluxo de atendimento no suporte. Então, primeiro o cliente, ele vai entrar em contato com você, pode ser por e-mail, ele manda uma mensagem, né, por e-mail, reportando o erro, ou a falha, ou o bug, né? Quem vai identificar isso é você, a analista de suporte. Ou ele entra em contato com você lá, você atende pelo ramal da sua empresa, ou então ele vai mandar no chat, ó, tá acontecendo um problema aqui, eu não sei o que está acontecendo. Ou eu gerei um relatório, o relatório está trazendo uma mensagem ou está me mostrando uma coisa que não deveria ter mostrado. Então você como suporte vai tentar visualizar esse erro, né? Porque você vai ter que printar. Inclusive eu fiz aqui um vídeo mostrando sobre várias ferramentas para você capturar a tela, reproduzir também os passos do cliente, né? Você pode visualizar, beleza? Então você vai visualizar essa mensagem, esse alerta, né? E a primeira coisa que você tem que fazer é tentar fazer um teste na sua base. Faz um teste lá na sua base, tentando primeiro entender como é que ele fez, né, o passo a passo, para ver se na sua base, que tem que estar atualizada, aconteça a mesma coisa, porque o desenvolvimento vai pedir isso, beleza? Aí, se possível, pega o acesso remoto. Aqui eu mostrei também uns vídeos, quais são as ferramentas que você pode usar para acessar remotamente o cliente. Então, pode ser TeamViewer, pode ser Nidesk e outros programas de acesso remoto. Você entra lá no computador do cliente, vê a versão que ele está usando, se ele está usando uma versão atualizada, né? Porque sempre tem que olhar a versão. E aí depois tenta reproduzir também na base do cliente
os mesmos passos até chegar à tela de erro, à tela de falha, enfim, beleza? Se você conseguiu identificar o que aconteceu, é só gravar a tela, reproduzir lá na sua base de teste, confirmou isso, registra no ticket e encaminha para o desenvolvimento. Mas vamos tentar, porque na hora que você cria o ticket, você tem que colocar lá para o desenvolvedor, pelo menos onde eu trabalho assim, se é um erro, é uma falha, é um bug, é um erro operacional, o que está acontecendo, né? Esse erro aí, ele foi originado por que motivo, beleza? Então vamos procurar entender o que é um erro. Galera, o erro ele é uma falha humana, tá? O programador lá ele acabou criando um script ou criou lá um trecho de código que acabou gerando um loop ou acabou provocando um defeito e também uma falha de sistema, beleza? Esse erro, às vezes, é porque ele acabou errando a lógica. Ele colocou um se, mais de um se, ele não deveria ter feito, fez um loop errado, executou um script de código lá que acabou provocando a falha que o cliente te apresentou, né? Às vezes o programador não tem muito conhecimento da linguagem, está entrando na empresa, às vezes aquele trecho de código foi feito por um júnior, e aí isso acontece, tá? Não se passou pelo crivo do teste da forma correta, o programador sênior não verificou, eu já peguei isso normal. E essa foi a justificativa, foi um júnior que fez, beleza. Às vezes também um programador não conseguiu compreender a regra de negócio, foi feita análise de requisito, é, era só para o programador ter pegado tudo que foi feito na análise de requisito e transformado em código. Ele não entendeu o que aconteceu ali, não compreendeu os requisitos, não entendeu a regra de negócio do cliente e fez uma coisa mal feita. E aí acabou provocando um defeito, também uma falha. Então, o erro, ele é uma falha humana, tá? E existem diversos motivos, diversas causas para isso. Então, vamos aqui nessa primeira. Olha, vamos olhar aqui. Por exemplo, vamos dizer que a regra de negócio, né, esse sistema aqui, só era para fazer isso. No final, era para me dar o valor correto, né, com desconto. E o programador aqui acabou adicionando em vez de subtrair. Ó. Então, se a gente for para o trecho do código aqui, o que acontece? Ó, o cliente coloca lá, né, o preço, quantidade e o desconto. Né? Aqui ele recebe essa variável do preço, recebe a variável da quantidade e do desconto. Agora vamos para o cálculo, aqui na variável orçamento. Então, em vez de ele estar subtraindo, né, ele está somando. Então, o cliente vai falar assim, olha, fulano de tal, foi feito aí o sistema de vocês, ó, se eu colocar aqui 200, colocar aqui 200, se eu colocar aqui 1 e dar 10%, olha o que acontece. Ele está dando 220, não tem nada a ver. Você pode aí fazer essa correção, por gentileza? Claro que ele não vai falar de forma tão educada, né? Ele vai estar a pé da vida. Mas aí você gera o ticket e o desenvolvedor vai identificar que houve uma falha mesmo, né? Dele, um erro humano, tá? Um erro humano. Então, olha aqui, vamos subtrair aqui, ó, em vez de somar. Vamos aqui, então, vamos atualizar. E agora, quando saiu a versão, ó, 200, vamos colocar um item e desconto de 10%. Agora sim, tá? Agora sim. Ó, vamos colocar aqui 100 mais duas quantidades e um desconto de 5%. Ó. Agora o sistema está se comportando como deveria. Isso aqui, galera, é um defeito, né, que a gente já vai ver, tá? Mas o erro, ele é um erro humano, né? Tá? Um erro causado aí por uma falha humana, fechou? Galera, e como que se resolve um erro, por exemplo? Geralmente é feito um teste de caixa branca, que eu vou até trazer um vídeo sobre isso. O teste de caixa branca, ele consiste basicamente em você olhar o código, como nós visualizamos aqui, ó, analisar o código, verificar o que está acontecendo, fazer os testes necessários, identificar o erro, tá? O teste de caixa preta, ele é um teste funcional. Então, é você abrir o sistema e fazer o teste até chegar no defeito, beleza? Então, vai ser um teste funcional,
fechou? E o debug é ele tentar executar linha a linha até chegar no erro, né? Ele tem que entender o fluxo que o dado está fazendo dentro do sistema, quando ele entra no código, como que ele está se comportando até chegar na falha de sistema, fechou? Então vamos entender agora o que é um defeito. O defeito ele é uma consequência de um código mal escrito. Você viu que a gente identificou o erro, né, feito lá pelo programador, ele acabou gerando um defeito, que foi aquele resultado que não tinha nada a ver, né? Ele estava gerando um cálculo errado. Então, o defeito é a consequência do erro, beleza? É a manifestação do erro lá no sistema. Então, o sistema acaba não se comportando da forma correta, beleza? Às vezes também, galera, é uma etapa ou é um processo dentro do sistema que não está sendo executado. Então, por exemplo, às vezes ele tem que colocar lá um filtro. Ele coloca o filtro cliente, aí ele tem que colocar um filtro fornecedor, e na hora de colocar o terceiro filtro para ele gerar o relatório, aquele filtro não está funcionando. Tá? Ou então tem sistemas de ERP que primeiro você põe o cliente, depois você põe o vendedor, depois você põe os produtos. Quando ele chega na fase do produto, ou o sistema ele trava, ou o sistema sai completamente, ou então não aparece nada na tela de produtos. Então, às vezes o defeito ele não está só na manifestação de um erro, mas ele está em uma das etapas de um processo dentro do sistema, entendeu? Um processo de venda, um processo de compra, às vezes uma nota de entrada que o usuário ele quer fazer, né? Ele pega a nota de compra e quer dar entrada para fazer um controle do títulos a pagar, movimentar o estoque do produto, atualizar o estoque do produto também, né? Atualizar o custo dele. Tem empresas que usam o cálculo do custo médio. Então, na hora que ele vai dar entrada, pronto, ele não consegue dar entrada. Porque uma das etapas para poder dar entrada na nota de compra dentro do RP não funciona. Basicamente não funciona. E você vai, como analista de suporte, identificar isso. Fechou? Beleza? Então, ó, se nós visualizarmos aqui esse exemplo, tá, galera? Esse exemplo aqui a gente já corrigiu, mas ele era um defeito, tá bom? Então, bem de boa. E aí, como que você, analista de suporte, tem que se comportar diante de um defeito? Então, você tem que fazer os testes, beleza? Na sua base, verificar a versão do cliente e se o teste que você está fazendo na sua base, no seu computador, é a versão mais atualizada, né? E aí você encaminha para o desenvolvimento. O desenvolvimento vai então corrigir o código, né? Ele pode realizar uma medida de contorno, às vezes não tem como isso acontece, corrigir o código, o trecho de código de forma completa. Então eles fazem umas medidas paliativas lá, umas gambiarra, né? Ou então tem que criar o código do zero, né? Ou criar a ferramenta do zero, para que o cliente possa, por exemplo, dar entrada numa nota de forma completa. Fechou? Então vamos agora para o próximo, que é uma falha. Então, galera, vamos entender agora o que é uma falha de sistema. Fechou? A falha de sistema, galera, pode ocorrer, por exemplo, na interface, em uma das interfaces do RP ou de um PDV, por exemplo. Então, uma interface não está abrindo de jeito nenhum. Uma mensagem de alerta na tela aparece para o usuário, né? E aí é muito preocupante isso, porque o usuário ou vai mandar por e-mail para você. Tem chat que não tem como mandar a imagem, mas ele vai pedir para você acessar a máquina ou ligar para ele para você visualizar isso. Ou então você vai pegar um acesso, se estiver atendendo o cliente, você vai ter que pegar lá aquela mensagem que está dando, né? Então, geralmente, galera, o usuário ele não vai ver o erro, ele muitas vezes não vê o defeito, mas a falha, com certeza, quase que 80% aí das ocorrências, né, pelo menos onde eu trabalho, é falha. Tá? Existem os bugs também que a gente vai ver, mas a falha é aquela tela de erro que o cliente fala, né? Ah, tá sendo um erro aqui. Então aquela tela, aquela mensagem que aparece para ele é uma falha de sistema. Um dado também
que está sendo gerado errado, ou então um relatório não gerado. Então, ó, galera, por exemplo, um preço aqui, ó, se eu colocar, eu quero, ele comprou aqui um produto, tá, 10, ele tá levando lá 6 produtos de R$ 10 e ele quer um desconto, né? Um desconto de 5%. Quando ele clica aqui em orçamento, ó, aparece essa mensagem, tá? Essa mensagem aqui, ó, que está dizendo erro, diretório, blá, 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 isso aqui é uma falha de sistema, né? Essa tela que aparece para ele, você vai registrar no ticket lá como falha, fechou? Ou também ele está lá tentando gerar um relatório, ó, ele fala assim, olha, falando de tal, eu tento clicar aqui em compras, nessa tela aqui, ó, você está vendo essa coluna aqui? Essa coluna fornecedor, tá vindo, isso aqui é o que? Uma data? É a data da compra? É o que é isso aqui? Isso aqui não tem nada a ver, tá? O relatório está gerando uma coisa que não tem nada a ver, cara. Ou então ele filtra uma coisa lá no relatório e traz outra também. Isso é uma falha. Essa aqui, por exemplo, aqui no relatório de compras, né? Aqui no relatório de movimentação de estoque, ó. Ele vai te ligar e falar assim, ó, o relatório de venda está funcionando, tudo ok. O relatório de pessoas também está funcionando. Agora, quando eu venho aqui, ó, no movimentação de estoque, não está funcionando. O que está acontecendo aí? Então, pô, o relatório nem consegue gerar, é uma falha de sistema. Fechou? Aqui, galera, esse relatório aqui, ó, do títulos a receber, ele até consegue vir aqui, eu quero saber, ó, os boletos. O filtro tá funcionando. Quero saber, ó, lançamento do dia 9. Quero saber aqui os do dia 9. Também ele mostra, ó. Fechou? Agora, essa situação aqui, ó, o hífen. Põe aí no comentário, depois do que nós conversamos, ele tenta colocar um hífen aqui, ó, para ele trazer os títulos abertos e ele não está trazendo, né? Isso aqui é um defeito, é uma falha, isso aqui é uma falha, né? E aí o desenvolvimento vai ter que tentar tratar isso para que possa trazer isso para o sistema. Fechou, galera? Então, o que você, analista de suporte, tem que fazer quando identifica uma falha? Você tem que, ó, primeiro, reproduzir, né, fazer os testes, né? Identificou a falha, beleza. Faz de novo os testes, grava a tela, mostra o que o cliente está fazendo até chegar àquela falha, gera o ticket e encaminha. Se na sua empresa tem N2, encaminha para o N2. Se não tem N2 lá, está de férias, encaminha para o coordenador. Ou então, e eu já trabalhei em empresa pequena, né, encaminhava direto para o desenvolvimento, ele corrigia lá, às vezes até na hora, beleza? Então, além do erro, além do que é um defeito e o que é uma falha, eu vou trazer rapidinho. Às vezes a gente tem que também colocar no ticket lá que não é uma falha, por exemplo, mas é um bug, tá? E esse bug ele tem que ser corrigido. Geralmente tem muita gente que não coloca defeito no ticket. Tem a palavrinha bug lá no lugar de defeito, tá? Então o bug ele é praticamente o que a gente conversou sobre defeito, tá? Bug significa inseto, fechou? E geralmente é quando acontece um defeito no sistema, né? Por exemplo, o programador lá, ele acabou criando um código errado, né? E aí gerou lá um defeito no sistema, e aí as pessoas lá na empresa onde eu trabalho, por exemplo, associam o defeito a um bug, fechou? Então, ó, bug, por exemplo, tem várias causas, né? Às vezes o cara até criou um código legal, só que a internet do cara tá lento e às vezes o RP não consegue se comunicar com o servidor e começa a apresentar um bocado de tela lá, fala de sistema, os bugzinhos que a gente fala. Às vezes o PC é lento e não consegue executar aquele código fonte. E aí gera falha de sistema, gera também vários defeitos tipo, em cálculos básicos do sistema. Às vezes o sistema operacional é pirata e o sistema fica todo bugado. Às vezes a própria aquele sistema de compilação, né, ou os frameworks pode também causar um bug no sistema. A lógica de programação, erro também na criação do código. Então, geralmente no nosso dia a dia, pelo menos lá,
ou pelo menos onde eu trabalhei, não tem a palavra defeito, geralmente tem a palavra bugzinho. Então, resumindo, galera, o erro, ele é quando o programador ele comete um erro no código, beleza? É uma falha humana, fechou? O defeito, ele é gerado no sistema quando ele é programado de forma errada. Então, na verdade, o defeito é a consequência de um erro. E uma falha é quando o usuário visualiza aquela mensagem, aquela tela, e ele fala assim, ó, o sistema está errado, o sistema está bugado. E é isso aí, galera. Então, valeu!